mulheres lindas, magnéticas, cheias de sabedoria para comunicar. Tudo bem? Bom, hoje é a nossa quarta e última aula das nossas aulas gratuitas do nosso workshop Magnetismo Pessoal. No primeiro dia eu contei um pouco da minha vida, a gente conversou sobre como aumentar a confiança com técnicas para você já colocar na sua vida, para te deixar numa outra vibe mais elevada, vibrando alto. No segundo dia a gente conversou sobre sinais que os homens emitem, né, que são sinais de alerta, arquétipos masculinos, e o que a gente precisa fazer, né, para enxergar esses homens com esses comportamentos e como se posicionar para poder começar bem o relacionamento, para não ter que consertar lá depois. No terceiro dia, nós conversamos assim, já sobre comportamentos, dicas de relacionamento mesmo, de como gerar mais atração, de como é a comunicação com a energia feminina, de como que a nossa comunicação pode ser eficiente, que o parceiro entenda, que ele capta, né? e ajuste a relação para que seja harmônica, para que vocês se conheçam e se aprofundam, saiam do superficial. Hoje nós vamos para a nossa última aula e a gente vai lidar com o nosso sistema de crenças, né? Porque se a gente quer ser magnética, se a gente quer exalar vida, se a gente quer conquistar o amor que a gente merece viver, o nosso sistema de crenças tem que acompanhar. Então, muitas vezes, se a gente está assim, eu quero acreditar que eu posso ter um amor, que eu mereço, que eu sou linda, que eu sou ótima, que eu sou única, que eu consigo fazer as coisas acontecerem, que eu não tenho medo, que eu sou corajosa. Muitas vezes a gente não se sente assim, né? Muitas vezes a gente ainda está vibrando ali embaixo. Então hoje a gente vai trabalhar um pouco esse sistema de crenças. Para quê? Para você vibrar por dentro, para começar a expandir para fora, né? As inscrições para o curso já começaram, né, ontem, e o curso, como eu falei para vocês, ele é um curso com uma pegada histórica, né? A gente vai destrinchar os comportamentos humanos a partir de uma visualização da nossa cadeia evolutiva, né? De como foi o machismo, a emancipação feminina, o patriarcalismo, a hipergamia feminina, as piriguetes, como atrair, como atuar nas redes sociais, como paquerar, como ter uma linguagem mais sexual, como se tornarem mais íntimos, como superar, por exemplo, o cara fica sumindo e voltando, quando você está já lidando, né, com o cara, ele fica sumindo e voltando, ou ele te provoca ciúmes, como responder, como reagir quando as coisas estão ruins. Como você pode evitar mais comunicações destrutivas? Vou trazer mais exemplos. Como que seria a etiqueta de casal para manter o relacionamento? Quais são as coisas boas de ouvir e dizer para o parceiro? Como vocês ficam mais magnetizados, conectados? Então, o curso ele é bem completo assim. Eu fiquei um bom tempo da minha vida planejando o conteúdo, foi com base em muitos estudos em terapia cognitiva comportamental, em análise de clientes mesmo, de casos de vida real, na psicologia, na constelação familiar. Então a gente vai também trazer alguns princípios assim. A constelação é uma pseudociência, né? Ela é até muito questionada hoje em dia, mas eu acredito sim que tem alguns ensinamentos super valiosos no que tange a fazer o amor acontecer. Então, são vários estudos compilados de uma forma estruturada para você ter sabedoria, consciência em como manejar e criar um relacionamento amoroso que você sinta prazer em estar dentro e mais, que o seu parceiro ame estar dentro.
que ele goste de estar lá com você, convivendo, se sentindo amado e fazendo, servindo a mulher e a família com prazer. Então não perca uma oportunidade ótima de crescimento, uma oportunidade ótima de desenvolvimento pessoal. E eu acho que vale sim, assim, não é puxando sardinha para mim não, mas gente, o amor, a questão amorosa, ela influencia nas outras áreas da sua vida. Então, você pode até estar bem na sua profissão, estar feliz com o seu corpo, mas se você estiver se sentindo infeliz, miserável, sozinho, carente, com medo de passar a vida sozinho aqui, na vida amorosa, acaba influenciando no seu bem-estar nas outras áreas da vida. Por isso que é tão importante a gente colocar o nosso poder de volta nos trilhos, colocar a nossa sabedoria a favor do bem-estar em todas as áreas, né? O nosso desenvolvimento é sistêmico, né? A gente tem que se desenvolver em todas as áreas para nos sentirmos integrais, felizes, né? Bem com o nosso corpo, com nossos chakras, com a nossa energia, bem com a nossa mente, com a nossa inteligência emocional, bem nos nossos relacionamentos amorosos, se sentindo amada, pertencida. Então, só que o relacionamento amoroso, ele influencia bastante nos outros, sabe? Então, aproveitam essa oportunidade de crescimento. Estou fazendo com muito amor, muito carinho e com muito estudo envolvido. Beleza? Então, vamos para a nossa aula, vamos revisitar, olhar em como reformar o nosso sistema de crenças para a gente vibrar por dentro a nossa energia e magnetizar. Voltando, existem em muitos de nós pensamentos negativos que travam a vida amorosa. Enquanto você estiver mantendo esses pensamentos, enquanto você mantiver esses pensamentos, eles poderão se transformar em neuras ou então escudos contra o amor, né? Tem mulher que não consegue sentir graça com um cara que é super correto e dedicado. Ela não sabe lidar, porque ela não conheceu isso. Ela se conheceu homens que não foram comprometidos, o pai dela não era um cara comprometido com a mãe, chifrou, então ela não sabe lidar com um homem dedicado. Ela só conhece aquela situação. Ela só conhece a situação de homens cafajestes, mulherengos, escorregadios. As referências dela foram outras. Então, existem várias circunstâncias na nossa vida que fazem com que a gente crie escudos de proteção contra o amor. Então, se você tem crenças erradas sobre você mesma ou sobre o amor, não importa quantas técnicas você aprenda, você sempre vai encontrar uma forma de sabotar a si mesmo. Então, hoje, nós vamos descobrir as suas crenças negativas que estão enraizadas e eu vou te mostrar exatamente como se livrar delas de uma vez por todas, com algumas técnicas bem simples, né? Como eu disse para vocês, a minha forma de ensinar, de trabalhar é com praticidade, né? A gente precisa já de ferramentas para a gente conseguir avançar. E aí você vai substituir essas crenças negativas por outras novas, por outras empolgantes, para você rapidamente obter os resultados que você sempre desejou em sua vida amorosa. Então tem crenças também de rejeição, as pessoas têm medo de ser rejeitadas, de dar cara a tapa, de parecerem menores, de que os outros não vão gostar do jeito que ela é. Então, o que a gente precisa para começar é buscar pontos de referência. Pontos de referência. E a grande razão que a gente precisa de pontos de referência é porque é aí que as coisas vão começar a mudar. Há um grande mito assim na autoajuda que eu vejo aí as pessoas publicando nas redes sociais e tudo mais, livros, é que eles falam assim: apenas acredite, acredite e vai acontecer. Só isso. Acredite que você pode ser isso, acredite que você merece isso e você poderá ser, e você será.
E por muito tempo, né, quando eu comecei a minha carreira, eu comprei essa ideia. Que eu precisava acreditar. Mas eu ficava me sentindo inadequada. Porque não estava funcionando. Eu colava coisas na parede assim, mas ainda não funcionava. E eu acho que isso é muito destrutivo. Porque o que acontece é que as pessoas te falam assim, acredite que você pode estar em um ótimo relacionamento e você poderá. Mas, se essa não foi a minha experiência até agora, se só o que eu tive foram uma coleção de decepções, não é fácil só acreditar. Faz sentido? É como dizer a alguém assim, olha aqui, acredite que você pode ser milionário, que você será milionário. Não é assim. Bom, aonde isso está certo é que uma vez que você acredita que pode ser milionário, se torna mais fácil chegar lá. Nisso eu acredito, né? Se torna mais fácil. Mas o problema está em presumir que é fácil para a gente acreditar nisso. Não é fácil a gente acreditar profundamente em algumas frases, em alguns mantras. A gente duvida da gente, a gente duvida da nossa sorte. Em outras palavras, se eu nunca estive lá, se eu nunca experienciei aquilo, como que eu posso acreditar que eu posso chegar lá? Vocês já viram uma cena do filme Matrix? Há uma cena do filme Matrix em que o Neo está no topo do prédio. É no primeiro filme. Aí o Morfeu está lá dizendo assim para ele, apenas acredite que você pode fazer esse salto, apenas acredite. Porque ele tem que saltar de um prédio para o outro, para poder se salvar. Aí ele fala para o Neo, o Morfeu fala para o Neo, apenas acredite que você pode fazer o salto. E claro, ele nunca tinha pulado metade daquela distância, então, em toda a vida dele. Então, o que acontece é que, apesar dele tentar acreditar, ele corre, salta e cai. Porque ele não tem nenhum ponto de referência. Ele não tem nenhum ponto de referência de ter pulado tão longe assim na vida dele, né? Uma distância tão grande. E assim é também o mito da solução fácil, da autoajuda, da solução fácil, dos motivacionais que a gente vê por aí. Que é acredite e vai acontecer, acredite e vai acontecer. E isso não funciona, gente, simplesmente não funciona até que a gente tenha algumas evidências. Até que a gente tenha algumas evidências e essas evidências é que nos darão força. Você sente as pequenas oportunidades chegando e acontecendo. Esse é o eu e esse é o eu que eu quero ser. Sendo confiante, estando em relacionamento, tendo todo o carisma, conversando com os homens, com as pessoas. E aqui é onde eu estou agora. Então, vamos supor que ontem à noite você foi lá, você é tímida e tudo mais, você conversou com uma pessoa, você foi proativa. E é uma coisa que você não estava acostumada a ser. E aí você foi proativa, você puxou papo, você fez acontecer e foi bom. Então, o que acontece agora? Agora você tem um novo ponto de referência. Esse novo ponto de referência que você ousou a fazer, que você ousou a agir, ele te diz que você pode fazer mais isso. Então você começa a ver, realmente eu posso me sair bem. Realmente avançar um pouquinho mais pode me levar a algo melhor. Então, esse ponto de referência abre a sua mentalidade. Então, a gente pode não estar lá ainda, em termos assim de acreditar que é possível, mas a gente começa a acreditar que é possível. Né? Nos negócios, por exemplo,
Quando um negócio de repente faz algo que lhe dá uns sei lá, quantos mil a mais naquela semana ou naquele mês. Aí, de repente, as pessoas pensam, uai, se fizermos mais disso aqui, esse mês, provavelmente, se a gente fez 5 mil, sei lá, a gente pode provavelmente fazer 10. Não significa que, de repente, eles pensaram, podemos fazer 1 milhão. E sim, eles fizeram, ó, fizemos 5 mil. Se a gente fizer mais, agora a gente pode fazer 10 mil. Então, eles começam a se abrir. E gente, o que é subir as escadas do ponto de referência. Então, a gente vai subindo as escadas e a gente vai começando a chegar a lugares diferentes. E a razão de eu estar entrando nesse ponto é porque as crenças são tudo nessa área amorosa. Porque a gente pode aprender todas as técnicas do mundo, mas a menos que a gente acredite que é possível de alguma forma, e a menos que a gente não se livre de algumas crenças negativas que nós temos, a gente vai permanecer estagnado. Eu não espero assim que as pessoas acreditem que amanhã elas podem ter esse relacionamento incrível. Amanhã. Né? Eu não acredito assim que as pessoas assim, amanhã você já pode abrir a sua startup unicórnio, amanhã você vai ter a sua vida com total propósito, amanhã você vai encontrar um homem incrível, blá blá blá. Tudo que eu quero é que as pessoas acreditem, que vocês acreditem, que se vocês começarem a se arriscar, a fazer diferente, coisas vão acontecer. E essas coisas, quando acontecerem, a gente vai começar a desenvolver uma crença mais forte que a outra. É assim que realmente funciona na psicologia, no nosso desenvolvimento pessoal. Então, imagine que estamos aqui agora. E aqui são as minhas crenças hoje. O que eu quero é que vocês façam, então, é escrever algumas crenças que vocês tenham agora sobre você mesma, sobre os homens, sobre os relacionamentos. Então, escrevam aí. Temos assim, tem alguns exemplos de crença que diz assim, as pessoas pensam assim, eu não sou muito atraente. É uma crença muito comum. A pessoa fala, eu não sou atraente. Ou a pessoa falar, eu não tenho sorte no amor. Eu tenho o dedo podre. Os homens todos não prestam. Os homens não querem compromisso. Essas podem ser algumas crenças. Relacionamentos a longo prazo não duram. Todo homem trai. Que mais que podem ter de crenças? Eu tenho o dedo podre. Já falei essa? Que mais de crença que você pode ter? Os relacionamentos acabam um dia. Eu vou ser abandonada. Meu destino é ficar sozinha. Os homens não são confiáveis. Todas essas crenças afetam tudo o que eu faço. Entendeu? Afetam tudo o que eu faço. Então, por mais que você se esforce aqui, a crença te puxa para baixo. Então, se eu fundamentalmente acredito que os homens, por exemplo, não são confiáveis, isso aumenta ou diminui o tanto que eu analiso? Aumenta? Isso aumenta ou diminui o tanto que eu quero controlá-los? Aumenta a vontade de controlar. E aí você começa a ver tudo com esses óculos. As crenças fazem você ter uma visão, uma lente que faz você analisar tudo, ver tudo de um jeito diferente. Então, por exemplo, se você acha que os homens não são confiáveis, aí você vai ter, ou você vai ter um relacionamento que você vai ser traída e vai ter paz na mente.
Ah, os homens não são confiáveis, então eu vou ser traída mesmo e tal, e vive em paz. Ou você tem essa crença, os homens não são confiáveis, mas você não quer viver aquilo de jeito nenhum, e aí você vai evitar tudo para não ser traída, para a sua crença, para o que acontecer aqui não ser igual à sua crença. E aí vai ter comportamento neurótico, de controle, de invasão de privacidade, de individualidade. Se eu tenho a crença que eu acho que eu não sou atraente, você vai começar a pensar assim, por que esse cara tá comigo? Por que ele tá chegando em mim agora? Você começa a duvidar, então você começa a ficar travada, ou então você começa a se comparar com outras mulheres, beleza? Então, tudo isso afeta como você vai se relacionar. Por isso é tão importante analisar, né, o sistema de crenças. Se eu acho que os homens não querem compromisso, eu nunca vou conseguir falar com o cara, olha, eu quero que assuma o relacionamento, eu não quero mais continuar ficando. Isso para mim já não está funcionando. Você sempre vai ter medo da resposta. Você vai falar assim com ele, meio com medo, como é que você se sente da gente levar para frente o relacionamento? Fala isso de uma forma séria, com medo, percebe? Se eu tenho assim uma crença de que a vida amorosa ou os relacionamentos são iguais à dor, então eu vou ficar em cada encontro vigilante, vigiando para que a pessoa não me machuque, né? Ao mesmo tempo adorando ela, mas evitando aprofundar. Então você não aprofunda. Então você entra em todas as situações com a guarda alta. E é o que eu vejo muitas mulheres fazendo. Eu vejo muitas mulheres se protegendo. É como elas dissessem assim, não, você nunca vai me machucar. Outras pessoas ficam com medo, perdem o equilíbrio, e aí é então que elas se machucam de verdade, sabe? É aí então que elas não conseguem viver em paz. Enquanto, né, as pessoas que se jogam, geralmente são as pessoas que estão bem, porque elas passam pela dor. Elas passam pela dor, a dor é no momento. Elas não vão sentir essa dor mais tarde. Então, se eu tenho uma visão assim global de que relacionamentos significam dor, a gente está acabada antes mesmo de começar. E de onde vêm essas crenças? Se você imagina que aqui é o nosso passado, e no nosso passado temos esses pontos de referência. E esses pontos de referência disseram pra gente que é assim que é assim que funciona. Então, digamos que, por exemplo, nos seus 3 últimos relacionamentos que você teve, foi com caras que você não podia confiar. Então, agora, você tem essa crença que te diz hoje, né, baseado nesses pontos de referência, que são assim todos os homens. Todos os homens não são confiáveis. Então, primeira coisa, a gente tem que ver em termos, quais são os nossos pontos de referência. Né? Quais os pontos de referência vocês tiveram nas suas vidas? O que vocês passaram na sua família? O que vocês passaram nos seus relacionamentos? Elenquem quais são as suas crenças. Elenque as crenças sobre relacionamento, sobre homem, sobre você mesmo. Pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser a crença que te diz assim, tô velha demais. Isso também é uma crença que te atrapalha, porque você vai sempre se perguntar se aquela pessoa realmente está afim de você. Beleza? Depois de elencar, a gente tem que começar a pensar, tá, como que eu posso mudar os meus pontos de referência, Paloma? Como que eu faço para mudar isso? Eu não quero ter essas crenças. A primeira forma de fazer isso é entrar
em ação. Sair, arriscar, criar novos pontos de referências. Novos pontos de referência levam a novas crenças. Novas crenças levam a novos comportamentos. E novos comportamentos vão levando a mais outros pontos de referência. Viram? É um ciclo. Então, já que estamos nesse assunto, como eu me faço fazer algo? Né? Como que eu me faço entrar em ação? Então, assim, se minha crença antiga é ruim e me impede de tomar atitude, e agora eu não consigo acreditar que eu posso, como é que eu posso criar novos pontos de referência? Como eu me obrigo a fazer isso? Porque para fazer isso, para me obrigar a fazer isso, eu preciso sair, eu preciso experimentar, eu preciso tentar coisa nova. Como eu me obrigo, Paloma? Então, se eu só tive caras que eu não pude confiar, como é que eu posso dar oportunidade de confiar, se não foi essa a minha experiência? Bom, primeira coisa que você pode fazer é começar a passar tempo com pessoas que te provem que você está errado. Por exemplo, o exemplo sobre dormir. Se eu estou perto de alguém que dorme muito menos do que eu e ainda assim tem mais energia do que eu, então eu não posso ter a mesma crença sobre a quantidade de sono que eu preciso. Eu tenho que começar a olhar para outros fatores, não é? Porque agora tiraram a minha desculpa. Não é a questão do sono. A pessoa dorme muito menos, tem muito mais energia, eu tenho que olhar outros fatores. Tirou minha desculpa. Ou então, o cara que pensa assim, eu sou muito baixinho, portanto, nenhuma mulher vai gostar de mim. E aí, você vê um cara que é baixo, namorando uma mulher dessa altura, e de repente você não tem mais desculpa, porque esse cara conseguiu. Ou então, você se vê como uma mulher velha, que você está velha demais e tudo mais, e aí você começa a passar tempo com mulheres da sua idade que não tem nenhum problema em conseguir conhecer homens. E aí você fala, pô, então agora eu tenho um problema, a questão não é a minha idade. Também tiraram a minha desculpa. Eu não posso mais usar a minha desculpa da minha idade para ter pena de mim. Então, essa é uma maneira de fazer isso. É você começar a passar tempo com pessoas que provem que você está errada. Segundo, outra forma, você tem que parar de se apegar aos resultados. Isso é muito importante. Os resultados não importam. Não importam. O processo importa. Talvez possa me lembrar de que, por exemplo, vamos pensar em aproximação. Vocês já viram, assim, uma pessoa, falaram assim, para você tentar algo, aí a pessoa vai lá e dá desculpa, eu não posso tentar, não posso fazer isso porque eu ainda não estou pronto. Gente, como que a gente fica pronto? A gente fica pronto fazendo. É assim que a gente fica pronto. A gente não fica pronto não fazendo. Se eu sempre postergar uma palestra até que eu estivesse pronta, eu nunca teria ficado pronta. Porque eu realmente fico pronta fazendo. Isso aconteceu comigo. Me convidaram para fazer uma palestra, eu nunca tinha feito uma palestra, eu achava que eu estava totalmente crua, estava, mas como é que eu ia ficar pronta? Só se eu arriscasse. Só se eu arriscasse. Então eu fui, me preparei, né, fiz um processo, fiquei toda suada, não sei o que, nervosa, mas fiz. Aquilo me deu um novo ponto de referência. Eu falei, eu posso fazer sim. Eu posso fazer sim. E aí fui tentando mais. Então, a gente tem que pensar que a gente tem que desapegar do resultado e se apegar ao processo que importa. Vamos imaginar, então, uma cena, por exemplo. Quero que vocês imaginem essa cena. Você está no espaço aberto e aí tem um vulcão em erupção. E está vindo esse vulcão em erupção. E aí você não fica se perguntando,
Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou para a direita ou para a esquerda? Qual que é o caminho eu tenho que seguir? Você não se pergunta, você simplesmente corre. Você simplesmente vai para algum lugar, você não vai ficar parado e derreter, né, pelo vulcão. Então, você não fica se perguntando se eu consigo fazer isso, se eu estou pronto para correr. Ai, eu nunca corri tão rápido. Será que eu vou conseguir correr tão rápido assim para me proteger? Será que eu consigo? Não é isso que a gente faz. A gente não tem escolha. A gente não tem escolha. Então, a gente tem que ir e pronto. E aí é que está o verdadeiro poder. É você pensar que que você não tem escolha, que você não tem outra alternativa. Ou você faz isso, ou já era. Ou você toma a alternativa possível, viável, ou já era, ou nada vai acontecer. Na vida amorosa, né, eu não necessariamente preciso começar acreditando que eu posso confiar nos homens, que eu não vou me machucar. Você não precisa. Eu posso dar evidências de que você pode, sim, confiar nos homens, mas isso pode não te convencer. Mas eu não preciso que você comece daí. Eu só preciso que você pense que você não tem alternativa, que você eu tenho que fazer isso por mim. Eu tenho que fazer, eu tenho que me dar essa oportunidade. Porque eu não tenho alternativa. Porque eu não tenho outra alternativa. Porque a outra alternativa é passar a vida sozinha. A outra alternativa é eu viver solitária. Então, eu tenho que confiar no processo. Me jogar. Eu não tenho alternativa. Eu tenho que. Eu tenho que ter novas referências. Eu tenho que confiar em pessoas que me provem que eu estou errado. Beleza? Talvez a gente também pode trazer isso para um nível de identidade, da nossa identidade. Por exemplo, que tipo de pessoa eu quero ser na minha vida? Que tipo de pessoa que eu quero ser na minha vida? Eu quero ser uma pessoa que corre riscos, que é corajosa, que é capaz, que é alguém que curte a vida, que vê o melhor nas pessoas? Eu quero ser essa pessoa. Se eu quero ser essa pessoa, eu tenho que fazer essas coisas. Não importa muito assim se você acredita ou não, que vai conseguir ou não. Eu só preciso que você, né, faça. Faça. Raramente a gente começa a academia pensando, eu consigo, eu consigo. Raramente vamos para a academia porque a gente precisa, né? A gente não pensa, vai para a academia porque eu preciso. Eu vou para a academia porque eu preciso. Não vou para a academia porque eu consigo. Consigo. Não, eu vou para a academia porque eu preciso. Porque eu não tenho outra alternativa, porque eu tenho que cuidar da minha saúde. Porque eu tenho que cuidar do meu bem-estar, porque eu estou padecendo. Né? Como se alguém tivesse tendo assim também um ataque do coração. E aí ela tem que parar de comer certo tipo de coisa. Né? O médico diz, ou você para de comer certo tipo de coisa ou você vai morrer. Então, assim, pensa que a alternativa viável, se você quer a transformação na sua vida, é você realmente arriscar. Então, a mentalidade, eu tenho o quê? Não tenho outra alternativa. Pessoas que provem que eu estou errado, né? E outra ferramenta que você pode usar é você pensar em alguém que você ame muito na sua vida. Muito, muito, muito. Que você gostaria de ser exemplo. E imagine essa pessoa te observando, essa pessoa que você ame muito. E aí, essa pessoa está te observando. E ela está vendo assim que você não está vivendo o que você gostaria de viver, não está vivendo o amor, não está vivendo vibrante, e ela vai te copiar para sempre, ela vai copiar exatamente o que você está fazendo. Mas você não quer isso para ela, você não quer isso para ela, você quer que ela tenha outro destino.
Então, pensa como se você não fosse só responsável por você mesmo. E não se engane, nenhum de nós opera em isolamento. Tudo que a gente faz, né, tudo que a gente acredita, não afeta só a gente, afeta todos ao nosso redor, incluindo as pessoas que você ama, incluindo as pessoas que amamos. Todos esses pensamentos vão te levar a ter uma atitude inicial, a falar com pessoas, a se posicionar, a comunicar bem, a fazer coisas para cuidar do seu estado mental, a fazer coisas diferentes para você ter resultados diferentes. Temos que fazer, né, fazer coisas, arriscar, dar a cara a tapa, para então criar novos pontos de referência, para então ir acreditando que é possível para a gente ir mudando nossas crenças. A vida pode ser muito dura ou a vida pode ser uma aventura. A vida pode ser muito empolgante ou a vida pode ser chata. Não existe uma verdade, só existe a que queremos que seja. Mas o que quer que você esteja buscando e acreditando é assim que vai ser. Se você acreditar que o mundo é um lugar desagradável e que os homens são uns merdas e vão fazer coisas ruins, você vai encontrar pessoas para apoiar essa ideia. É a mesma razão, assim, pela qual as pessoas leem o mesmo jornal e site todos os dias. Por que elas fazem isso? Porque aquele jornal concorda com elas. Eu vou ler aquilo que continua concordando comigo, porque eu não quero ter que acordar amanhã e ter que mudar as minhas crenças, ter que me revisitar todas as minhas crenças. Então eu vou assistir a mesma coisa, eu vou ler o mesmo jornal, o mesmo site, todo dia só para garantir que confirme tudo que eu já sei. Porque a gente prefere ver coisas, ler coisas, imaginar coisas que se alinham com o que a gente sabe, do que ter que nos desafiar. Entendeu? Imagina uma situação aqui, uma pessoa A, B e C. Aí digamos que A seja muito boa com os homens. Ela sempre tem relacionamentos e tem com ótimas pessoas e ela se diverte muito, ela tem uma vida amorosa empolgante. E as duas amigas B e C, que passam tempo com elas, com essa amiga A, elas não têm o mesmo resultado. Elas não se sentem muito bem com isso, mas pelo menos elas estão juntas nisso. Então, a B e a C ficam meio com essa ideia de que a A tem algo especial que elas não têm. Ah, porque a A é mais bonita, que ela é mais jovem, ela é isso e aquilo, ela tem um charme, a gente não tem. Então, ela tem um sex appeal, a gente não tem. E aí, elas ficam mais ou menos nessa crença, as duas juntinhas. Mas aí, B faz algo a respeito. B busca um processo de autoconhecimento, ela faz treinamentos aqui com a Paloma e ela começa a fazer coisas novas, que a levam a ter novos pontos de referência. E aí essa nova menina começa a ter novos resultados. Qual que é o problema para a outra amiga, para C? Qual que é a pílula amarga que ela vai ter que engolir agora? Porque antes as duas acreditavam que a A tinha algo especial que fazia ela ter aqueles resultados. Mas agora, B está tendo resultados. E aí, qual que é a pílula amarga que ela tem que engolir? Que não é verdade que A tem algo especial. É porque é minha culpa que eu não tenha acontecido até agora. Que há algo que eu faço que eu tinha que me responsabilizar. Mas, e aí agora, eu odeio a outra menina, a B, porque ela está tirando todas as minhas desculpas. Porque agora só eu que fiquei naquela situação. E aí acontece uma história diferente, né? A e B agora tem uma relação diferente. Gente, dinâmica humana é fascinante. A e B tem uma dinâmica diferente. E as duas, né, estão lá se curtindo e tudo mais. E a A pode pensar assim,
Nossa, que legal, vamos fazer isso juntas, vamos nos divertir. Ou então ficar assim, enciumada, pode acontecer. E a C, aquela outra que ficou, pode pensar assim, nossa, que coisa empolgante, me diga o que você fez, porque eu quero aprender como é que você fez isso. Ou então, ela pode se ressentir e falar assim, ih, deu ruim para mim. A outra ficou chata e tal, e aí ela se afasta e vai encontrar pessoas que se alinham com a forma dela de viver. E vai continuar se mantendo ali nas suas desculpas, nas suas crenças, sem fazer nenhuma reforma na sua vida. Entendeu? É muito interessante observar essa dinâmica que pode acontecer entre um grupo. Então, primeiro, reforçando, é encontrar pessoas com que nos livrem das nossas desculpas. Depois, decidir que não é sobre acreditar, é sobre eu tenho que. Não há alternativa, eu tenho que. E isso vai me levar a fazer novas coisas, isso vai me levar a novos pontos de referência. Depois, é olhar para esses antigos pontos de referência e questionar, eles são válidos? Será que eu esqueci de outros que contradizem esses pontos? Esses são os únicos pontos de referência que existem? Fui um pouco seletiva com a minha memória? Foi por causa dos relacionamentos ruins que eu vivi na minha vida? Eu já vivi algum bom? Talvez eu tenha vivido algo bom, só não tenha notado. Talvez eu já conheci um cara que tinha bom senso de moral e era confiável, talvez sim. Então, mulheres, reforçando, vamos nos propor a entrar em ação. Por quê, gente? Porque o tempo está passando. E quando o tempo vai passando, sem que a gente tome uma atitude, geralmente começa a surgir um sentimento que não é nada legal, o arrependimento. Porque se você procrastina, eu não vou tomar uma atitude aqui, no outro dia também não, no outro dia você também não faz diferente, no outro também não, no outro também não. Chega um ponto que você começa a olhar para trás e aí bate um desespero, e aí você acha que nada mais pode ser feito. E o arrependimento é um sentimento muito ruim. É muito melhor a gente dar a cara a tapa, sofrer e entender que esse sofrimento não vai permanecer, do que a gente se manter num limbo, numa situação que não é confortável. Pode parecer confortável não fazer nada, mas se torna extremamente desconfortável no futuro. E as nossas crenças pessoais, como eu disse na primeira aula, a gente tem a obrigação de reformá-las. Não é porque no nosso passado nós tivemos referências ruins com os nossos pais, na nossa família, que a gente tem que se manter como vítima das consequências. Eu fiz uma atividade, né, de autoconhecimento comigo mesma, que eu listei lá todas as coisas assim que eu julgava negativas do meu pai, da minha mãe, quais eram todos os meus defeitos e o que eu tinha que fazer para ser diferente deles. E me propor um plano de ação, me propor um plano para ser melhor. Eu vou conversar mais com os homens. Eu vou ter mais contato com os meus amigos homens, porque eles vão me dar insights diferentes. Eu preciso ler mais, mas toda vez que eu lia, eu pegava um livro à noite para ler, que era uma proposta, né, para o meu desenvolvimento pessoal, eu pegava no sono. Então eu falei, vou acordar mais cedo de manhã e a primeira coisa que eu vou fazer é pegar um livro para ler. Pronto, criou uma nova disciplina, um novo hábito. Então, preciso que vocês comecem a reformar essas crenças. E listem aí e mandem para a gente essas crenças que a gente vai poder elaborar e tratar delas no curso melhor.
Por quê? Porque a gente precisa nos desenvolver, porque se a gente não se desenvolver, a gente sufoca o relacionamento. Porque as nossas inseguranças fazem sobrecarregar o relacionamento. Nada adianta controle sobre o cara. É claro que a gente não precisa deixar livre, dar sorte pro azar, deixar a pessoa completamente solta, descompromissada. Não, mas a gente também não pode ficar limitando horário, com quem fala, aonde vai, dar satisfação o tempo todo, fica insegura. É muito chato para quem está num relacionamento ter o tempo todo que ficar provando para outra pessoa que a gente gosta dela. Porque ela não se valida sozinha, ela não acredita, ela fica duvidando dela mesma, então a gente tem que toda hora ficar reforçando para ela poder se sentir bem. A responsabilidade de se sentir bem é sua. Você tem que aprender a atender às suas necessidades. E existem as necessidades do relacionamento, mas as suas pessoais você tem que atender. Você tem que ser um ser humano que é bem resolvido, cheio de energia, para encontrar com esse outro ser humano, para vocês co-criarem algo. 1 mais 1 não vira 2, 1 mais 1 fica 3. Vira uma dinâmica, vira uma coisa diferente. Então você tem que aprender a lidar bem com a sua solidão, a lidar com a sua carência. Nós vamos falar sobre tudo isso no curso, né? Aprender a ser mais empática com os erros dos outros, com as dificuldades dos outros. Tudo bem? Rever todos esse sistema de crenças, começar a olhar, começar a apreciar as coisas à sua volta com mais gratidão. Andar na sua rua e achar a sua rua a rua mais linda que tem. Não por arrogância ou nem nada, mas porque você conseguiu perceber vários detalhes. Se você está preso no trânsito, escuta um podcast, escuta algo que alimente a sua vida. Procure estar junto de pessoas que te elevem e não sugam sua energia. Procure ter contatos com seus relacionamentos, cultivar as relações familiares. Agora, se a sua família, né, te faz mal, te faz se sentir mal, não estou falando para você forçar um convívio não, tá bom? Mas você pode sim se afastar, mas você sempre tem que honrar da onde você veio. Porque você se criou lá, mas você decidiu fazer diferente. Então, e ter esse olhar também para ajudar o seu parceiro a crescer. Porque quando você enfrenta as suas próprias batalhas, as suas próprias dificuldades, você consegue liderar o outro também na mudança. E um grande detalhe, você, mulher, não se coloque como amuletas de um homem. Tem essas mulheres que adoram ser a Madre Teresa de Calcutá. Não podem ver um cara problemático que quer ficar ajudando ele. Cada pessoa tem que lidar com suas questões. Quando você fica nessa posição de salvadora, o cara até fica com você, pode ficar com você durante um tempo, mas o relacionamento pode ficar um pouco desigual e ele sair. Nós vamos aprofundar isso também, né, nas aulas com alguns ensinamentos da constelação familiar. A aula de hoje é um pouco mais breve, porque eu vou falar com vocês um pouco mais sobre o curso, né? Incrível oportunidade, o carrinho está aberto. As aulas não vão ficar gravadas durante muito tempo, né? E vão ter várias habilidades em comunicação. Scripts, gente, prontos. Assim, de como mandar mensagem, como responder, como falar em determinada situação que você não está se sentindo amada, olhada, desrespeitada. Todo o processo histórico, já falei isso com vocês antes. É uma oportunidade incrível para você desenvolver a sua sabedoria,
a sua energia feminina. E mulherada, eu estou trazendo como bônus para o curso uma deusa maravilhosa, Karine Durga, de Florianópolis, para fazer uma vivência mesmo, né, uma aula ao vivo, para a gente poder acessar a nossa sensualidade sagrada, para a gente se conectar com o nosso corpo, com o nosso ventre, com o nosso seio, com o nosso coração, com nossos chakras, dançando, fazendo um movimento do corpo para a gente acessar essa feminilidade, essa sensualidade que existe em todos nós, sabe? Somos seres sexuais, então existe isso em nós. Então, vai ser uma vivência muito gostosa, trabalhando o corpo. E vou trazer também a Lorena de Belo Horizonte para fazer uma vivência também ao vivo. Vai ficar gravada no curso, mas eu pretendo, com as pessoas que estiverem lá, a gente abrir uma sala ao vivo para fazer uma vivência de Theta Healing, que é para a gente rever exatamente essas crenças no amor. Então, para a gente fazer esse processo de cura da nossa e limpar a nossa energia. Então, assim, tá muito rico, tá muito especial. Aproveitem, o preço está excelente, sabe? O preço, fiz questão de ser um preço super acessível. No início eu estava pensando em colocar mega caro lá e depois eu falei assim, ai gente, não, meu propósito, eu acho que é valioso, gostaria que chegassem nas pessoas, nas mulheres. Eu acho que a qualidade das nossas vidas vai melhorar demais, a qualidade com os nossos filhos, maridos. Então, minha missão para o mundo, meu presente para o mundo. Então, o preço está excelente. Aproveite, dê uma guinada, entre em ação, sabe? Você tem todo o acesso a mim, a nossa equipe. Eu faço questão, né, de dar toda a atenção. Quem me segue no Instagram sabe que eu não deixo de responder ninguém. Estou sempre lá respondendo, orientando, dando dicas, respondendo as pessoas, interagindo. Eu adoro isso, eu adoro essa troca. Gosto das coisas de humor também, então lá tem também muita bagunça. Então, nos vemos, te vejo do lado de lá. Quero te ver linda, poderosa, magnetizante, toda cheia e tal, não sei o que, de borogodó, sabe? Se sentindo bem, confiante na própria pele, sabe? Entrando em contato com os homens sem medo de rejeição. E aliás, né, antes de terminar, como é que a gente evita a rejeição? Como é que a gente evita essa sensação de ser rejeitado quando está conhecendo alguém? Existe uma técnica assim muito simples, muito poderosa que lembrei agora. Pessoal, quando a gente está conhecendo alguém, né, a gente não tem que ficar pensando, ai, será que essa pessoa está gostando de mim? Será que essa pessoa está indo com a minha cara? Será que eu estou indo bem? Será que eu estou conduzindo esse encontro bem? Não. Os encontros servem para a gente conhecer e sentir prazer em estar na companhia da pessoa. O cara não te ganhou ainda. Ele não te ganhou, você está avaliando. É você que está avaliando se ele é um cara legal, se é um cara que você sente prazer em estar junto. Se você está avaliando se você gosta de estar junto dele. Se ele tem os valores compatíveis com o seu. Então ele não está te ganhando ainda. Então por que você está com medo de ser rejeitada? Né? Se ele nem te ganhou ainda, como é que ele vai rejeitar? Entendeu? E não existe isso de rejeição não, gente. As pessoas, elas têm escolhas, gostos, preferências. Você tem. E se eventualmente, né, que eu acho bem difícil de acontecer, uma pessoa for grosseira ou mal educada, se posicione. Uma mulher de alto valor que não aceita. Meu filho, você está achando que você está falando com quem? Você não vai falar assim comigo. Porque eu acredito em mim, porque eu sou uma pessoa de valores, porque eu sou uma pessoa muito legal. Você não vai falar assim comigo. Então eu quero essa força, esse poder em vocês. A voz firme, não uma voz temorosa. Então, mulheres, para concluir essa primeira parte da aula, que a gente viu que as crenças,
elas formam como se fosse uma lente pela qual a gente enxerga, através da qual a gente enxerga os relacionamentos, as pessoas, os homens e a visão que a gente tem de nós mesmas. Então é muito importante fazer um trabalho profundo de conhecer as crenças, né? Por quê? Porque a gente pode ter vários comportamentos que fazem os homens desaparecer. A gente vai olhar alguns motivos agora, mas essas lentes fazem a gente ter um comportamento ou mais neurótica, desconfiada, ou completamente desapegada, porque já acha que não vai dar certo mesmo, então é uma pessoa que não faz muita questão do outro, não demonstra. Ou pelo contrário, pode ser uma pessoa que quer tanto e tem tanto medo de não conseguir ter um amor que faz ser uma pessoa que sufoca, que dá tudo de si, que muda toda a sua agenda por causa do cara, que faz todos os sacrifícios, que quase se anula, né? Ou pessoas que têm medo de traição, então antes de ser traída, ela já fica direto de contatinho. Ou pessoas que não conseguem ficar sozinhas de jeito nenhum, tá sempre com alguém à espreita, à mira. Tudo isso são sintomas do sistema de crença interno. Então é muito importante a gente começar a mudar as nossas crenças de acordo com esses passos aí, que é uma boa forma para você iniciar o seu próprio processo de transformação pessoal. As ferramentas que eu estou te dando aqui é para você fazer isso sozinha, para você se autodesenvolver, para você ter um pouco mais de autonomia, um pouco mais de independência e não precisar sempre e só da terapia. Eu sou super a favor da terapia, eu sou terapeuta, mas muitas descobertas, muito crescimento pessoal pode ser feito com autoanálise, né? Eu adoro autoanálise também, eu faço de mim, a louca, né? Mas é preciso. Então, vamos linkar esse sistema de crenças agora com os principais motivos dos homens desaparecer, como a gente pode evitar essas armadilhas. Beleza? Vamos lá. Corta. Agora nós vamos começar com o teleprompter. Vamos imaginar a cena. A mulher olhando assim para o seu telefone. A última mensagem, ela enviou uma mensagem de texto para ele ainda não respondeu. E ela pensa assim, ai, ok, já era. É o que ela disse para ela mesma, né? Justo quando eu estava começando a gostar desse cara, mas por quê? Por que que de repente começou a esfriar? Eu vou resolver para você esse mistério e te ensinar o funcionamento secreto da mente do homem, beleza? Olha o tanto que é rico todas essas aulas, gente, anotem. Mas primeiro, algo que é importante você lembrar, muito importante você lembrar. Você não pode controlar tudo que um homem faz quando você está relacionando com ele. Lembra-se, você não pode controlar tudo. E você também não deve se culpar se as coisas derem errado. Muitas mulheres ficam o tempo todo, eu falei aquilo errado, não sei o que, ficam se autoflagelando, tá? A gente tem uma mania de ficar tentando achar as atitudes que possa ter levado o cara a não nos querer mais, beleza? Mas o fato é que os homens podem parar de nos procurar por inúmeros motivos incomuns e não usuais, ou então por razões pessoais, e simplesmente não dá para a gente controlar. Agora, existe um conjunto, a boa notícia é que existe um conjunto de mudanças simples que as mulheres podem fazer. E fazendo essas mudanças, você sim terá os homens mais atraídos por você como nunca antes. Eu vou revelar as 5 principais razões que fazem os homens desaparecer, tá? Para você não cair nessa armadilha.
Mulheres, eu passei uma quantidade de tempo enorme estudando grandes referências lá fora, como o Anthony Robbins, o Matt Hussey, a nova-iorquina Marie Forleo, baseado na minha experiência nos atendimentos terapêuticos, no que eu fui observando, e aí eu fui compilando, né, tentando traduzir para vocês quais seriam os motivos que fazem o homem dar aquela brochada. Antes, mulherada, porém, deixa eu apenas esclarecer, né? Eu sei que há milhares de caras lá fora que não merecem nem um segundo da sua atenção. São homens que desperdiçam seu tempo, que bagunçam o seu psicológico e não têm a intenção nenhuma em ser decente com você. Então, fique esperta. Então, os segredos que eu vou passar aqui para vocês devem ser usados apenas com os homens que valham o seu tempo, ou seja, com os caras de bom caráter. Né? A gente falou sobre aprender a identificar. Identifiquem os bons, sabe? Identifiquem os caras que podem ganhar um lugar na sua vida. Então, se você está pronta para um cara legal, para um cara que realmente vale todo o seu tempo, sua energia, o seu amor, o seu afeto, então, aprenda agora os motivos. Motivo 1 dos homens desaparecerem. Ele é ótimo, ele é uma pessoa ótima, mas você o torna extraordinário. Você esteve só em alguns encontros com o cara e estava se sentindo super bem sobre as coisas, né? Você estava achando ótimo, intenso, super conectados. Ele desperta em você algumas características, né, ele tem algumas características que você procura em um homem, ele te atrai, ele é inteligente, ele te faz rir, e aí você começa a ter aquela agitação e aquela excitação no estômago, e você fala, uau, isso não acontece com frequência, nossa, ele está interessado em mim, nossa, esse cara tem potencial, eu acho que a gente pode sim ter alguma coisa, isso pode levar a gente um futuro bom adiante. E, gente, atenção, esse é um dos momentos mais perigosos na conquista, que é quando você percebe que você realmente gosta de alguém, que realmente você pode viver algo bom. Porque aí, o que acontece? Vem as expectativas. E aí, quando você gosta desse cara, né, vem essas expectativas, é fácil você cair numa versão ideal dele, uma versão ideal, não é a versão real que está na sua frente. Você tem que lembrar que esse cara não é perfeito e que há muita coisa que você não sabe ainda, principalmente como ele seria num relacionamento sério. Então, as mulheres ficam muito iludidas, né, com os primeiros momentos. E aí cai nessa versão que não existe. E aí a mulher vende para ela mesma a ideia dos potenciais desse cara, sabe? Sem nem dar tempo de viver e sentir as coisas. Elas conhecem, assim, elas veem no cara 40% das coisas que elas querem ter no parceiro, que elas querem que o parceiro tenha. E aí elas projetam os outros 60%, fazendo esse cara parecer 100% o cara ideal. Então, faça essa promessa para você mesma agora. Veja esse homem exatamente como ele é agora, não como você gostaria que ele estivesse no futuro, ou como fosse o futuro de vocês. Quando a mulher se apaixona por um cara assim prematuramente, ela tende a se envolver demais e ter uns comportamentos desconcertantes, sabe? Aceitar alguns comportamentos dele que talvez ela não aceitaria se ela observasse de fora, sabe? Então, por exemplo, ela faz vistas grossas quando ele faz coisas que ela, assim, desaprova. Ela aceita as coisas todas do jeito dele para não criar conflito, com medo para não perdê-lo. Ela começa a viver em função do cara, tipo, dos horários dele, do jeito dele. Então, assim, para evitar essa armadilha, nunca, nunca,
nunca invista no cara baseado no quanto você gosta dele. Invista baseado no quanto ele investe em você. Não no quanto você gosta, no quanto ele também investe em você. Se você seguir essas palavras, você nunca vai perder o seu autorrespeito no momento da paquera, no momento da conquista. Para um homem, gente, que ainda não provou o seu valor. Ele ainda não provou o seu valor. Sabe? Aliás, um hábito realmente importante para o seu autorrespeito é reconhecer, admitir e se manifestar imediatamente quando o cara faz algo errado, algo que você não gosta. Por exemplo, se ele desmarca com você o encontro no último minuto. Ao invés de você ficar de boa quando você não está e ficar toda compreensivona e tal, e falar que tá tudo bem, manda uma mensagem de volta e pergunta assim para ele, por mais que ele tenha dado os motivos dele, você pergunta, você se comporta assim sempre? É assim? Você se comporta assim sempre? Esse método, essa pergunta, vai deixar que ele sabendo que você não permite deslizes e comportamentos desrespeitosos. Aí, quando você faz isso, você define um padrão. E aí ele tem que fazer jus a esse padrão. Entendeu? Por mais que ele tenha as justificativas dele, você já lança. É assim sempre? Vai ser assim sempre? Você se comporta assim sempre? Então, poupe seu tempo se apaixonando pela versão real do homem, não pela versão que você gostaria que ele fosse. Beleza? Segundo motivo dos homens desaparecerem. Você estava com medo de se machucar. Gente, vamos encarar, né? Falando aqui das nossas crenças, né? A gente já falou. Muitas mulheres tiveram más experiências em algum momento da vida delas com um cara. Talvez esse cara tenha... talvez você tenha tido homens que mentiram para você no passado, que te enganaram, que te traíram, que foram espertões. Né? Talvez você tinha tido um cara que te cobriu de carinhos e promessas para desaparecer depois, ficar te assombrando. Então agora, toda vez que você encontra um novo homem, que você se empolga, você começa a sentir uma dorzinha no estômago, aí fica se perguntando, nossa, será que ele é como os outros? E aí você fica tão preocupada se irá ser passada para trás novamente, que você se envolve em vários tipos de comportamentos destrutivos e tóxicos com esse novo cara. Né? Porque aí você começa, por exemplo, você pressiona ele cedo demais para dizer se ele quer algo sério com você, ou então você expressa uma visão negativa dos homens em geral, falando mal deles e fica posando de vítima, falando como você se machucou no passado, ou então você fica agindo de maneira desconfiada e ciumenta, como se esse homem não pudesse ser um cara confiável. Todas essas coisas, mulheres, são assim, são veneno para suas chances de manter esse homem interessado. Os homens, gravem isso, precisam sentir uma sensação de liberdade e confiança para eles se sentirem confortáveis em se aprofundar no relacionamento. Sabe do que mais? Um homem forte, um homem confiante, ele não quer ter que ficar toda hora tranquilizando uma mulher que é insegura, que está sempre com medo de perdê-lo. O cara seguro não está afim desse rolê, desse trabalho todo. Então, se você quer manter o cara interessado, você precisa se livrar desse medo e focar em trazer nada além de uma energia divertida, otimista, boas emoções nos seus encontros, sabe? Ah, tá, Paloma, mas isso não é parte da minha história, eu vou ficar mentindo, ocultando, passando
uma pessoa que não sou eu. Não, gente, não é mentir sobre sua dor, sobre o passado que te machucou. É sobre você estar seguindo em frente e que não vai sobrecarregar o novo relacionamento com as suas experiências dolorosas. Sacou? Vai ter um momento, haverá um momento, um tempo para você se abrir. É mais tarde isso. No começo, certifique-se de que esse cara que você se importa está vendo o seu lado mais bonito. Beleza? Vamos lá. Terceiro motivo dos homens desaparecerem. Você se concentrou demais em rotular o relacionamento ao invés de viver as coisas legais. Gente, pensa, você já foi em algum personal trainer e ele imediatamente pediu para você fechar as 10 aulas com você antes mesmo de você ter tido uma? Você já viu algum novo funcionário que mal foi contratado e já faz vários pedidos pro patrão antes mesmo de provar o valor dele para a empresa? Então, o fato é, as pessoas só querem se comprometer com algo depois de verem o valor daquilo, né? O valor daquelas pessoas nas suas vidas. Eu já vi em muitos perfis de mulheres, em sites de relacionamento, aplicativos de relacionamento e até mesmo postagens nas redes sociais, umas mensagens do tipo assim: se você não quer nada sério, favor não me incomodar com mensagens. Ou, não me faça perder meu tempo. E aí, o homem, ele nota esse estilo de mulher. O problema, gente, com o ultimato é que ele se concentra em dizer, presta atenção, ele se concentra em dizer o que você quer do cara, ao invés de se concentrar em por que você é maravilhosa para ele. Então, como que você se torna uma mulher irresistível para ele? Fazendo com que ele sinta as emoções certas. Emoções como empolgação e diversão, conexão profunda, respeito mútuo, química sexual. Então você tem muito mais chances de ter um cara doido por você se você mudar o foco. Não o que eu quero dele, mas sim o porquê eu sou maravilhosa e ele vai me querer na vida dele, né? Porque eu sou uma companhia que ele não vai querer deixar para trás. Ao invés daquela, né, que está sempre na cola dele, querendo fazer tudo com ele, marcando presença e cobrando. Então, no momento certo, se ele ainda não disse que gostaria que vocês fossem exclusivos, você pode dizer assim para ele: olha, gosto muito de você, mas mesmo que eu esteja curtindo demais sair com você, né, eu adoro a sua companhia, seu corpo, seu jeito. Do jeito que tá, pra mim, não tá dando mais, sabe? Pra mim, não dá. Observe a mágica dessa frase. Você não tá fazendo uma pergunta e deixando ele decidir. Você apenas declara a situação. Você não pergunta: até quando mais a gente vai continuar ficando? Aonde vai dar o nosso rolo? Você vai querer namorar comigo? Você não fala isso, né? Isso aí seria você se colocar numa posição passiva e te deixa fora da decisão, né? Você está fora da decisão, você está fora no controle, você colocou todo o poder na mão dele. E você não quer isso, você quer que ele, então, você comunica para ele que para você não está, qual que é o status, né? E que se ele quiser continuar com você, vai ser necessário um ajuste na relação. Pronto. Lembre-se sempre, talvez você queira ter no futuro um relacionamento sério,
mas ele não é um candidato para isso antes de tomar uma real iniciativa de se aproximar e se comprometer consigo mesma de estar com você exclusivamente. Então, ao invés de você pressioná-lo por um compromisso, dar um ultimato, dar indireta, esfriar, bloquear rapidamente, concentre-se em ser uma presença indispensável. Então, você vai descobrir que ele vai querer ter você na sua vida. E aí, no momento apropriado, se ele não tomou iniciativa, você declara a situação. Eu amo estar com você, mas eu quero mais. Do jeito que está para mim, não dá. E não tenha medo de ir embora. Não tenha medo de ir embora. Porque se você tiver esse medo, se você tiver medo de se posicionar para o cara e o cara pular fora, né, é porque ele já não merece você. O que não pode é você se manter no limbo, se manter numa situação que está desconfortável para você, que você não está se sentindo feliz, que você não está sendo priorizada. Tudo bem? Motivo 4 dos homens desaparecerem. Você não manteve nenhum mistério. O que é isso, Paloma? Ser misteriosa. Ser misteriosa significa se fazer de difícil? Agir como a rainha do gelo? A toda independente? A que não liga para nada? Não, gente, não. Ser mistério não é sobre se guardar e nunca mostrar seu lado frágil. Nada a ver isso. Ser um mistério é simplesmente deixar o homem entrar no seu mundo gradualmente. É ser tipo um cubo mágico, que ele fica tentando resolver. Quando está fora de ordem o cubo, a gente fica mexendo nele até resolver. Mas uma vez resolvido, pronto, a gente coloca no chão. Então, não seja como um cubo mágico que ele possa resolver no primeiro mês de encontro com você. Infelizmente, a maioria das mulheres confunde ser mistério com fazer joguinhos. Elas acham que a melhor maneira de serem misteriosas é, tipo, manter o cara no escuro. Elas acham que assim, que ignorar a mensagem de texto é legal, demorar para responder é legal, sabe? Ou então tenta jogar com as emoções para fazer com que ele a queira mais, sabe? Fazer joguinho emocional, manipulativo. Isso não é mistério, gente, é manipulação. Então, assim, conseguir um cara que realmente queira você é sobre mostrar a ele o quanto maravilhosa você é, enquanto faz com que ele sinta que ainda há coisas a mais para ele descobrir. Essa é a verdadeira essência da atração de longo prazo, entendeu? Ele ainda tem coisas para viver com você, coisas a descobrir. Quando a gente vai crescendo no relacionamento, a gente ainda vai mostrando para o parceiro que a gente tem novas coisas a oferecer, novos interesses. Então, o mistério, a empolgação, o desafio, deixa tudo mais vivo. Homens são como as mulheres, a gente também gosta de sentir uma excitação do tanto que a gente pode fazer mais coisas juntos, né? A sensação de que tem mais vida, mais surpresas, mais oportunidades, mais momentos, né? Mais histórias a fundo para conhecer. E o último motivo, 5, já falei mais ou menos, mas vou recapitular aqui, você não foi capaz de ir embora. Quando as coisas não estão certas, gente, quando as coisas na relação estão degringolando, você tem que ser a primeira a se levantar, se manifestar e sair. Por quê? Porque um homem só vai escolher você quando você escolher a si própria primeiro. E escolher a si mesma, né, envolve decidir quando é
o melhor momento para o seu próprio bem, para o seu próprio futuro sair, para se poupar da dor. A capacidade de ir embora, de recusar, é o que dá poder em qualquer negociação. E nos relacionamentos não é diferente. Então, se você continuamente fica dando pouco valor a si própria, tenha certeza absoluta de que o mundo não vai melhorar a sua situação. Em outras palavras, né? Ninguém vai te tratar como você merece ser tratada até que você determine o seu próprio valor. Quando um homem, gente, enxerga que você é uma mulher cheia de vida, com várias atividades, ocupada, que vive seu propósito, uma vida animada, cheia de motivos para seguir adiante, é quando você se transforma em alguém indispensável. Porque você se torna uma pessoa que deixa tudo melhor. Faz sentido? Então, acima de qualquer necessidade que você tenha de ter um companheiro, de envelhecer com alguém, há uma necessidade maior ainda, que é fazer o que é melhor para você mesmo. Que é viver de acordo com o seu propósito, com seus valores, e não se contentar com qualquer tratamento abaixo das suas legítimas expectativas. Né? Claro, tudo com uma certa flexibilidade, bom senso, mas não aceitar, gente, ficar constantemente sendo desvalorizada, priorizada. Todos nós, né, valorizamos as coisas que a gente teve que se empenhar para conseguir. A gente valoriza o nosso trabalho, as coisas que a gente se engajou. Então, se você quer um homem também que te valoriza, ele também tem que se engajar. Se ele não está engajado, esteja disposta a ir embora. Ponto final. Você vai descobrir, gente, que tem homem interessante em tudo quanto é canto. Tem vários homens interessantes. As mulheres, infelizmente, é que não sabem observar, não sabem enxergar os tesouros que tem e não sabem paquerar em todos os lugares. Porque você pode encontrar seu amor literalmente ali na esquina, no padeiro, no grupo de corrida. Só que não, a gente não enxerga, a gente anda pelo mundo distraído, olhando o celular, achando que são só os mesmos lugares que vão oferecer oportunidades. O mundo é abundante e existem muitos homens interessantes, gente boa, bacana, querendo amar. Eu tenho certeza absoluta disso. Bom, nossa aula de hoje terminou. É o nosso último dia aqui da nossa jornada, das nossas aulas. Espero que vocês tenham pego os materiais de apoio. Nós vamos responder todas as dúvidas, beleza? O curso, as inscrições estão abertas. Vai ter um preço especial para os primeiros que se inscreverem, depois volta a ter o preço maior, né, o preço original. O curso está incrível, gente, porque diferente de tudo que tem aí no mercado, ele tem uma pegada histórica muito forte. A gente vai entender por que as pessoas agem como agem, mas voltando para a história, como que a gente se constituiu, por que do patriarcalismo, do machismo, por que está essa confusão na comunicação, nas expectativas, porque os homens e as mulheres estão em polos diferentes, e como que a gente pode nos transformar e criar uma nova cultura sem ser um contra o outro, machismo, feminino. Não, somos todos juntos, fortes, se amando, felizes, autônomos, independentes. Então tem uma pegada histórica muito sensacional, tem scripts prontos, assim, de exemplos de mensagem, de como você pode se posicionar em vários momentos, na fase de atrair um amor, depois na fase de conseguir fazer aquele paquera virar um relacionamento, e depois quando você está em um relacionamento, a etiqueta de casal, como evitar as comunicações destrutivas, né, todas as coisas que viabilizam o amor. Vamos ter bônus fantásticos, né? Vivência ao vivo com a Karine Durga,
que é uma professora de pole dance e de yoga de Floripa, e a gente vai aprender sobre a sensualidade sagrada, a sensualidade que é inata na gente, acessar o nosso poder feminino, né? Essa sensualidade que vem de dentro, que todas nós temos. A gente vai ter também de bônus a Lorena, que também vai fazer uma vivência de Theta Healing, né? Para desconfigurar também padrões negativos. Com a Vanessa, nós vamos ter uma vivência de cura da criança interior. Então, assim, tá prático, tá vivencial, com apostila de material de apoio, pegada histórica. Você vai ter 1 ano para poder assistir todas as aulas. É satisfação garantida ao seu dinheiro de volta. Eu fiquei uns 2 anos da minha vida montando o conteúdo desse curso. Então, ele está muito, assim, feito com muito carinho mesmo. Aproveite a oportunidade, vá transformar a sua vida, porque ou você cria a vida amorosa que você deseja viver, ou você fica esperando as coisas acontecer. Eu sou daquelas que criam, das pessoas que pegam e fazem acontecer. E a vida acontece. Enquanto você não fizer acontecer, você vai ficar só assistindo os outros fazendo. Vai virar espectadora da vida alheia e não uma protagonista. Aproveitem, entrem no link já, faz a sua inscrição. Você vai ter 1 ano aí para estudar, para se divertir. Vai ser ótimo, eu te prometo. Um beijo grande e até breve. Te vejo do lado de lá.